Disse Jesus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A partir de agora, o Espírito de Deus vai renovar e avivar você. Está no ar o programa Avivamento e Salvação. Apresentação: Bispo Paulo Henrique. Olá, queridos, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Aqui Bispo Paulo Henrique em mais uma programação de avivamento e de salvação. E hoje nós estaremos começando uma nova série de mensagens que vai abençoar muito a sua vida, que vai abençoar muito a sua casa e a sua família. Nós vamos falar sobre a prosperidade do rei Salomão. Você já ouviu falar do rei Salomão? O homem mais bem-sucedido de toda a história bíblica. E se formos falar da questão econômica, financeira, o homem mais bem-sucedido de toda a humanidade. Sabia que a Bíblia Sagrada nos informa que ninguém houve como Salomão, existiu como Salomão antes dele, e nenhum outro existiria depois de Salomão. É muito forte isso, é profundo, e eu tenho certeza que quanto mais nós aprendermos aqui como que Salomão agia para ter uma vida bem-sucedida, então mais bem-sucedidos nós também seremos. Quero aproveitar a oportunidade para dizer que você pode se inscrever no nosso canal. É só você clicar aí na opção inscrever-se. Por quê, Bispo Paulo? Porque todas as vezes que tiver um programa novo, que tiver uma mensagem nova, toda semana vai ter uma mensagem sobre Salomão. Você imediatamente será notificado e você poderá assistir esta nova mensagem, você poderá alimentar sua alma, seu espírito, e certamente você vai crescer como ser humano, crescer como profissional, você vai crescer como um familiar mais equilibrado, mais estruturado. Olha, eu tenho certeza, amigo telespectador, amigo internauta, amigo do Facebook, do YouTube, sua vida será transformada por essas mensagens. Então se inscreva no nosso canal e continue participando conosco dessa série de mensagens. Quero começar a mensagem de hoje falando sobre a origem de Salomão. A origem de Salomão. Pouca gente sabe que Salomão era filho de Davi com a mulher do soldado Urias, a famosa Batseba. Tudo bem que Urias já era morto quando Salomão nasceu. Você se lembra do problema que Davi causou ao se envolver com esta mulher? Você se lembra? A Bíblia Sagrada diz para nós que certo dia, ao invés de Davi ir para a guerra, Davi fica no palácio. E ele sai para passear pelo seu palácio, pelas partes mais altas, e de longe Davi avista uma mulher se banhando. Aí você diz para mim: mas Bispo Paulo, essa mulher estava tomando banho na rua? Não era na rua. Mas eu quero que você entenda que naquela época as casas eram rústicas. Não existiam blackouts, janelas de ferro. Não. Imagina uma civilização de 3.000 anos atrás. 3.000 anos atrás. As casas, as estruturas das casas eram coisas simples. Então lá do alto do palácio, Davi, claro, ali já tinha a influência do mal também, né? A influência do mal. Davi avista aquela mulher se banhando, e a palavra do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, a palavra do Eterno nos diz que Davi cobiçou aquela mulher. E ele manda os soldados se informarem de quem era aquela mulher. Ou
de onde era aquela mulher, quem era aquela pessoa. E os soldados se informam. O pastor Antônio até colocou aqui para nós, 2 Samuel capítulo 11, versículo 3. 2 Samuel capítulo 11, versículo 3 diz assim: Davi mandou perguntar quem era. Então, depois que Davi avistou aquela mulher, cobiçou aquela mulher, ele mandou perguntar quem era ela. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Então Davi sabia plenamente que aquela mulher era uma mulher casada, era uma mulher comprometida. E ele tinha consciência, Davi, ele sabia que não podia se envolver com aquela mulher casada. Era errado. E mesmo assim, Davi manda trazer aquela mulher, Davi se deita com aquela mulher, e aquela mulher concebe de Davi. Ela gera um filho de Davi. Agora o problema estava formado. Por que o problema estava formado? Porque o marido daquela mulher estava na guerra, lutando por Davi, lutando pelo exército de Israel. Então, como que a sua esposa poderia ficar grávida em casa se o marido estava na guerra? O problema tinha que ser resolvido. O que Davi faz? Davi planeja a morte daquele homem, Davi articula a morte daquele soldado, e logo depois que aquele soldado morre, Davi se casa com Batseba. Se casa com Batseba. Mas o marido daquela mulher não sabia, mas muita gente sabia do que estava acontecendo. Davi não mandou os seus funcionários buscar aquela mulher para se deitar com ele? Então muita gente sabia do pecado de Davi. E o tempo se passa, Davi já casado com Batseba, entende que tudo começou errado, entende que aquele relacionamento era totalmente errado aos olhos de Deus, e Davi era um rei constituído por Deus. O que acontece? Chega a hora daquela mulher dar à luz, e ela dá à luz ao filho gerado pelo pecado. E a Bíblia fala que aquela criança morre. Aquela criança nasce doente, e pouco tempo depois aquela criança morre. Ali era o preço que Davi estava pagando por seu erro. E Davi continua agora se relacionando com Batseba. Continua se relacionando com ela. E ela concebe novamente de Davi. Agora sim. Agora vai nascer Salomão. Salomão vai nascer desse relacionamento de Davi com Batseba. Nasce o Salomão. Só que a origem do Salomão, é isso que eu quero que você entenda comigo no programa de hoje. A origem do Salomão era uma origem condenável. Salomão, ele era visto com maus olhos pelas pessoas, porque na cabeça de todos, Salomão era filho do erro de Davi. Tudo bem que agora Davi já estava casado com Batseba, mas quanta coisa ruim aconteceu antes daquele casamento. Ou para que houvesse o casamento, quanta coisa ruim aconteceu. Um adultério, a morte de um homem, ou seja, o assassinato de um homem. Quanta confusão, quanta mentira. Então Salomão era visto como um filho bastardo. Salomão era visto como alguém que não seria digno de ser feliz, não seria digno de se assentar no trono do rei, nunca, nunca, porque ele era visto com maus olhos. E é exatamente assim, meu amigo telespectador, meu irmão, minha irmã, que acontecem nos dias de hoje, que acontecem nos dias atuais. Quantas pessoas, por causa de sua cor, sim, por causa de sua cor, ou por causa de sua origem pobre, ou até mesmo porque nasceu de um relacionamento condenável,
quantas pessoas são vistas com maus olhos? E para a sociedade, são vistas como pessoas que não têm o direito de ser feliz, que nunca vão prosperar em sua vida, que nunca vão ter a alegria de desfrutar o melhor dessa terra. Quantas pessoas? Talvez você está me assistindo agora e você é uma pessoa que se sente angustiada porque os maus olhos estão sobre você. Talvez você é negro e pessoas já disseram que por você ser negro, você nunca vai ser ninguém. Talvez pessoas já disseram que por você ser filho de uma mãe solteira, você nunca vai ter oportunidade na sua vida. Ou porque você nasceu na roça, você nasceu na miséria, na favela, na pobreza, você nunca vai crescer, nunca vai prosperar. Talvez você está me assistindo agora e essa seja exatamente a situação que você vive. Mas olha quem Salomão se tornou. Salomão nasceu para ser ninguém. Salomão nasceu para ser nada. Eu imagino Salomão ainda criança, no meio dos outros filhos de Davi, porque Davi já tinha muitos filhos. Salomão era o mais jovem, o mais novo, e os outros filhos de Davi chamando ele de bastardo, zombando dele, humilhando ele. Eu imagino Salomão sendo humilhado pelos coleguinhas ali, filhos das pessoas do palácio, do reino. Eu imagino o bombardeio psicológico que acontecia sobre Salomão. Aí, meu amigo, analisando pelos dias atuais, Salomão tinha todos os motivos do mundo para crescer um jovem depressivo, para crescer um jovem cheio de pensamentos negativos, para ser um João ninguém nesse mundo, nesta terra. Mas eu e você sabemos que Salomão se torna o homem mais bem-sucedido de toda a história, o homem mais próspero de toda a história. Sabe por quê? Porque na nossa vida nós sempre temos duas alternativas: ficar com aquilo que as pessoas falam a nosso respeito, falam sobre nós, ou ficar com aquilo que Deus fala a nosso respeito. E Salomão, ele tinha uma promessa de Deus na vida dele. Tem como colocar pra gente, pastor Antônio, aquela parte que Deus fala com Davi, que ele teria um filho, que seria Salomão, o nome do filho? Tem aqui? Tá aqui para nós? Olha só, isso aqui antes de Salomão nascer. Antes de Salomão nascer. É aqui mesmo, pastor Antônio, que diz? Olha lá, é aqui mesmo. Ó, olha só. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 5. Isso é Davi falando, né? Davi falando. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele a Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse, Davi falando, ó, teu filho Salomão é quem edificará a casa e os meus átrios, porque eu escolhi para filho. Olha que bacana isso aqui, Deus falando, eu escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Por pai, que maravilha. Então eu acredito que quando Salomão era ainda uma criança, sendo envergonhado, sendo humilhado por outras crianças, por outras pessoas, eu imagino quanta gente zombava de Salomão, envergonhava Salomão, pela origem de Salomão, pela procedência de Salomão, não o que ele fazia, mas de onde ele veio. Então eu acredito que Davi deve ter chamado ele e dito, meu filho, presta atenção no que eu vou te dizer. Você pode ficar com o que as pessoas falam a seu respeito, falam para você, ou você pode ficar com aquilo que eu vou lhe dizer. Antes de você nascer, Deus já tinha escolhido você para ser rei no meu lugar. Antes de você nascer, Deus já tinha escolhido você para ser como filho dele
e ele seria como seu pai. Então, Salomão, ou você vai ficar com o que os outros disseram e dizem a seu respeito, ou você vai ficar com o que Deus diz, com o que Deus falou a seu respeito. Escolhe, Salomão, escolhe. A mesma coisa Deus está dizendo para você agora, amigo telespectador, amigo internauta, amigo do YouTube, amigo do Facebook, amigo aí da Rádio Cristã Minas que está ouvindo esta mensagem, essa pregação. Ou você fica com o que as pessoas falam a seu respeito sobre você, ou você fica com o que Deus pensa de você, o chamado de Deus na sua vida. Porque quando Deus escolhe alguém para abençoar, não importa a sua origem, importa o seu chamado. Importa o seu chamado. Importa a promessa de Deus sobre a sua vida. O que importa é a palavra de Deus para a sua vida. E Salomão, ele neutraliza, ele bloqueia. Salomão bloqueia todos aqueles pensamentos maliciosos a respeito dele. Salomão bloqueia, ele bloqueia todas as palavras negativas de humilhação, de vergonha a respeito dele, e ele cresce apenas com uma palavra dentro do seu coração, apenas com uma frase nos seus pensamentos: Deus me escolheu para ser o próximo rei de Israel. Então, não importa a minha origem, não importa de onde eu vim, não importa o que as pessoas pensam ou falam ao meu respeito, Deus me escolheu e eu vou vencer. Ah, se você colocar essa palavra no seu coração. Tem gente que está me assistindo agora e fica pensando em se suicidar, está pensando em tirar a sua vida por causa de coisas ruins que aconteceram com você. Mas eu estou olhando aqui, para a palavra de Deus, para a palavra de Deus que está na minha frente. E a palavra de Deus diz para mim que quando Deus promete alguma coisa, meu irmão, Ele é fiel para cumprir. E se Deus, Ele fez promessas para você, como eu creio que fez, se Deus escolheu você para te honrar, não importa a sua origem, não importa o que aconteceu, não importa o que foi lá atrás, olha para frente, olha para aquilo que Deus preparou. Lá em 2 Samuel, pastor Antônio, coloca para mim, por favor, 2 Samuel capítulo 12, no versículo 24. 2 Samuel capítulo 12, no versículo 24. Eu quero mostrar aqui para as pessoas algo muito bacana. Muito bacana. 2 Samuel 12, 24 diz assim: Então Davi veio a Batseba. Lembra quando o primeiro filho lá de Davi, Batseba, morreu? Consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Agora olha o 25. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã. Quando Salomão nasceu, Davi entregou ele nas mãos do profeta Natã, para o profeta consagrar a Deus. É algo que acontece até hoje numa igreja evangélica, cristã. Normalmente a criança é consagrada a Deus. Então entregou nas mãos do profeta Natã. E o profeta Natã aqui, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Sabe como que Natã chama Salomão? De Gedidias. Sabe o que significa a palavra Gedidias? Amado de Javé, ou seja, amado do Senhor, amado de Deus. Então, por mais que todo mundo zombasse de Salomão, por mais que todo mundo odiasse Salomão, por mais que todo mundo zombasse de Salomão, Salomão cresceu com o seguinte entendimento: o mundo inteiro pode me odiar, mas Deus me ama e a minha vida vai ser abençoada. Deus me ama e eu vou ser feliz. Deus me ama e eu vou prosperar. Tudo vai dar certo, porque Deus me ama. Se Deus me ama, eu estou pouco me importando com o que os outros pensam, com o que os outros falam sobre mim.
Eu estou pouco me importando se quando eu era jovem eu não tive oportunidade de estudar. Eu não vou deixar de prosperar porque eu não tive oportunidade de estudar, não. Porque Deus tem promessa na minha vida e com estudo ou sem estudo, eu vou ser bem-sucedido. Eu vou prosperar. Olha que forte isso. Rapaz, eu tenho certeza que essa mensagem vai salvar muita gente que está com pensamento de suicídio. Você está pensando em se suicidar por quê? Porque você foi abusado sexualmente por alguém, é isso? É isso? E aí as pessoas ficam zombando de você, você fica preocupado com o que os outros vão pensar a seu respeito, é isso? Pare de se importar com o que os outros pensam a seu respeito. Acredite que Deus, Ele te ama. Acredite que Deus tem um projeto maravilhoso para a sua vida e Ele é poderoso para transformar a sua situação e fazer você ser muito feliz, rapaz. Fazer você ser muito feliz, moça. Esquece o que passou, olha para frente. Acredite que Deus, Ele tem um projeto maravilhoso para você. Você está pensando em se matar por quê? Porque você é negro e na escola as pessoas ficam zombando de você. Deram até um nome científico para isso hoje, né? Chama bullying. Agora tem até nome científico. Aí você fica, porque todo mundo fica me... Rapaz, Deus te ama. Deus te ama. E você sendo negro, vai ser um negro próspero. Vai ser um negro abençoado. Vai ser um negro feliz. Porque para Deus não importa a cor da sua pele. Para Deus não importa a sua origem. Para Deus o que importa é que Ele te ama e Ele é poderoso para mudar a sua história, para te abençoar. Sai fora dessa síndrome de coitadismo. Salomão podia ter ficado dentro de uma síndrome de coitadismo e sido ninguém. Ele nasceu para ser ninguém. Mas ele ficou com a palavra de Deus e ele disse: eu vou prosperar, eu vou ser feliz, eu vou sentar no trono de Israel, porque o meu Deus me prometeu e ninguém vai me tirar isso. Ninguém vai me tirar. Salomão cresce com a mente forte. Salomão cresce com o psicológico forte. Salomão cresce resistente e na certeza que tudo ia dar certo na vida dele. Tudo ia dar certo. Então não importa de onde você veio. Porque eu nasci na favela, e daí? Quanta gente nasceu na favela e se tornou muito bem sucedido? Por que com você vai ser diferente? Deus tem um projeto grandioso na sua vida. Deus é poderoso para te abençoar. Deus é poderoso para te dar vitória. Para com esse pensamento de mediocridade. Para com isso. Para de se diminuir. Deus quer que você levante a sua cabeça. Deus quer que você olhe para os céus e creia que é de lá que virá o socorro para a sua vida. Então, o tempo passa, e Davi vai chegando na sua velhice. Davi vai chegando na sua velhice. Não se esqueça, hein? O tema da mensagem de hoje é: não importa a sua origem. O que importa é o chamado de Deus na sua vida. Não se esqueça disso. Viva essa palavra. O tempo vai passando, Davi vai envelhecendo. Davi está perto de morrer. Está perto de morrer. Então Davi chama Salomão para passar o trono para ele. Você sabia que Salomão não era o herdeiro direto do trono? O herdeiro direto do trono se chamava Adonias. Era Adonias que deveria ser o rei de Israel. Se a gente for olhar numa questão de hierarquia, uma questão lógica, mas Deus, Ele muda a lógica das coisas para abençoar aqueles que Ele escolheu. Deus, se necessário for, muda a lógica de tudo para abençoar a sua vida. Creia nisso. Seria Adonias. Só que quando Davi estava perto de morrer, ele manda chamar Salomão. E ele manda o profeta Natã, o sacerdote, anunciarem que Salomão seria o próximo rei. Que maravilha, hein? Porque essa era a vontade de quem? De Deus. Aonde ficava agora aqueles que zombavam de Salomão? Aqueles que humilhavam Salomão? Aqueles que criticavam Salomão? Ficam envergonhados. Salomão manda o sacerdote e o profeta anunciar que Davi manda o sacerdote e o profeta anunciarem que Salomão seria o novo rei. A partir daquele momento, Salomão seria o novo rei. Que maravilha, hein? É a palavra de Deus se cumprindo.
Só que tem uma parte que Davi instrui Salomão. Davi instrui Salomão para depois ele morrer. E é muito forte isso, eu vou te mostrar aqui agora. Salomão, ele recebe a instrução de Davi. E Davi, ele fala uma frase para Salomão muito forte, que vai mexer com você agora. Vai mexer com você que estava se diminuindo, pensando que a sua origem iria influenciar por toda a sua vida e você nunca seria nada, nunca seria ninguém. Olha o que Davi falou para Salomão, para finalizar o programa de hoje. 1 Reis capítulo 2, versículo 1. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Agora olha o que Davi fala para Salomão. Coragem, pois, e ser homem. Será que Davi estava falando de sexualidade aqui? De órgão genital? Será que Davi estava falando disso? Não, meu amigo. Davi estava falando de postura. Davi estava falando de mente forte. Ser homem. Quer dizer o quê? Seja convicto. Acredite que Deus escolheu você para ser rei, independentemente da sua origem. Não se importe com as dificuldades que você vai enfrentar, porque Deus já está com você em todas elas. Não se importe com os adversários que vão se colocar no seu caminho, com as adversidades que você vai enfrentar, porque você vai vencer. Mas seja homem. Eu digo para você agora, mulher que está me assistindo, ser homem, seja homem. Que é isso, Bispo Paulo? Eu sou mulher, como é que eu vou ser homem? Estou falando do pensamento determinado, forte, corajosa. Acredite que Deus tem um projeto maravilhoso na sua casa, na sua família. Seja determinada. Você, homem que está me assistindo agora, seja homem. Acredite no chamado de Deus para a sua vida, nas promessas de Deus. Para de se preocupar com o que os outros falam ou pensam a seu respeito. Você vai ser feliz, tudo vai dar certo. Deus vai te honrar. Olha o que Salomão escuta do pai. Coragem, pois, e ser homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizerdes e por onde quer que fores. Então Davi fala para Salomão: guarde os ensinamentos de Deus no seu coração. Seja obediente ao que Deus fala. Ele vai ser seu pai, você vai ser filho dele. Ele prometeu isso. E seja homem. Não se afrouxe diante das dificuldades, diante dos comentários ruins, negativos, diante das perseguições. Seja firme, porque você vai herdar o reino de Israel, o reino que Deus prometeu para você. Essa é a primeira mensagem de Salomão. Salomão nasceu para ser ninguém, mas se tornou o homem mais bem-sucedido e próspero de toda a face da terra. Por quê? Porque Salomão deixou de dar valor, deixou de se importar com a sua origem, e ele guardou no seu coração o chamado de Deus, a promessa de Deus na vida dele. Semana que vem, nós teremos uma nova mensagem dando sequência. Agora Salomão assumiu o reino, não foi? Mas ele precisa começar a tomar atitudes enérgicas, fundamentais, para ter uma vida próspera em todos os sentidos. Posso orar com você? Senhor Deus, querido Pai, eu começo a oração desta programação, pedindo pela vida de todos aqueles que estavam pensando em se matar, em se suicidar. Meu Deus, eu oro pela mente de cada amigo telespectador que nos assiste, que nos ouve agora. Pessoas com pensamentos de mediocridade, pensamentos de inferioridade. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que esta mensagem, esta palavra seja transformadora, e esta pessoa possa renovar a mente dela,
que ela possa começar a se enxergar como um grande vencedor, porque ela é escolhida de Deus, ela tem a promessa de Deus na vida dela, e por isso não importa a origem, a cor, não importa, meu Deus, se ela teve ou não oportunidade na vida dela, ou se algo de ruim aconteceu no passado. O que importa é que ela vai ter um futuro maravilhoso, porque as promessas do Senhor vão se cumprir, e ela vai ser muito próspera, muito abençoada, muito feliz. Eu ministro essa bênção, e sobre todos os que nos assistem, que estavam pensando em desistir, que estavam pensando, meu Deus, que já não tinha mais jeito para eles, eu creio que o Senhor derrama da tua unção e traz muitas vitórias. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém, amigo telespectador? Venha conhecer o nosso trabalho da Comunidade Cristã Minas. Você, durante a programação, viu aí o endereço de várias de nossas unidades. Venha congregar conosco. Venha fazer parte de um ministério onde pessoas estão abrindo a visão, aprendendo a Bíblia Sagrada. Um lugar que tem se tornado um celeiro de pessoas inteligentes. Venha congregar conosco, venha servir a Deus, aprendendo a Bíblia Sagrada, aprendendo como ter uma prosperidade plena em todos os sentidos da sua vida. Tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo programa.